Olá! Sejam todos bem-vindos ao WDC Talks, primeiro episódio de uma série de muitas que a gente vai começar a fazer aqui para divulgar, para comentar, para apresentar, para fazer vocês todos que estão nos ouvindo, seja no carro, seja no computador, onde quer que seja, saiba mais sobre tecnologia, saiba mais sobre as coisas que podem mudar a sua vida. E hoje, nesse primeiro episódio, a gente tem aqui o prazer de receber a Bárbara, que é a vice-presidente da Huawei Digital Power, e vai conversar com a gente sobre muitas coisas legais. Mas, em primeiro lugar, antes de mais nada aqui, eu queria fazer um agradecimento formal aqui aos nossos queridos fabricantes que estão aqui atrás de mim, aqui os nomes das marcas que possibilitaram a gente criar esse ambiente do WDC Talks aqui. Quero agradecer principalmente a Logitech, que providenciou essas câmeras, a Shure, com esses microfones maravilhosos que trazem para você a qualidade do som aí que a gente está trazendo para você. A Yamaha, né, que tem a mesa de som que a gente está usando aqui para mixar e fazer tudo isso acontecer de uma maneira muito legal. E a LG com as telas que a gente está usando aqui nessa sala. Muito obrigado, meus parceiros. Logo, logo vamos ter vocês aqui para falar com a gente também. Mas esse episódio aqui, que é o primeiro, eu gosto muito de falar sobre esse momento das telecomunicações, de que o Brasil está vivendo, né, em função do 5G. Né? O 5G está causando uma mudança, ou vai causar principalmente uma mudança na maneira como a gente vai se relacionar com as máquinas, principalmente. Né? E isso vai precisar de uma infraestrutura, né, que suporte a diminuição da latência desses dados que vão circular. Né? A gente está acompanhando aí, todo mundo está percebendo um movimento muito grande do chat GPT, né, da inteligência artificial, e isso, com certeza, vai fazer com que todos precisem armazenar mais dados. Né? O Big Data vem a reboque dessa necessidade de inteligência artificial. E isso, com certeza, vai drivar a construção de muitos data centers, aquilo que a gente chama de data center de borda. E a WDC, junto com a Huawei, está já super preparada, né, para esse momento, né, de construção desses data centers. Seja para as operadoras, seja para as empresas que vão usar isso, né? E é por isso que a gente vai falar bastante sobre esse momento, sobre essas tecnologias e tudo que a gente tem de importante para você ficar sabendo e ficar ligado para ver como é que isso pode mudar a sua vida, a sua empresa, como que você, dentro da sua empresa, pode aproveitar essa onda que vem pela frente. Né? Hoje não dá mais para se pensar em nada que a gente vai falar sobre futuro se não tem uma pegada ESG também. Então, dentro desse contexto, a nossa parceria com a Huawei se estende também para a parte de energia solar, né, a fotovoltaica, as baterias de lítio, que é a BESS, né, que é o Battery Energy Storage System. Fiquem ligados nesse nome, vai ter muita coisa ainda a ser falada pela frente sobre as baterias, né, e sobre o armazenamento de energia e de energia limpa. Né? E é por isso que a gente está aqui, né, preparando esse bate-papo com a Bárbara, né, para falar um pouco sobre as tecnologias que a gente tem em conjunto, né? E eu vou convidar a Bárbara Pisolato, né?
que conheço a Bárbara, não, nem tanto tempo, mas o pai dela eu conheço faz tempo, né? Sempre legal a gente ter essa história, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas lá no meu passado, né? Eu trabalhei numa empresa que era a Saturnia e que a gente começou lá muitos anos atrás a vender no breaks, né? Na época de 1990 e tudo mais, né? Os UPS, né? E naquela época a gente começou a trazer os primeiros no-breaks inteligentes. Era um negócio maluco falar de no-break inteligente, que conversava com o servidor e fazia o shutdown do servidor, né? Hoje é tudo mais natural, né? Mas lá em 90 isso daí era uma aventura de se falar isso no mercado brasileiro, né? Ter os no-breaks com baterias de pouca duração. Todo mundo queria bateria de 4 horas, 8 horas, né, Bárbara? Era um negócio maluco, né? Aí você fala, não, essas baterias aqui no break é online, né? Online era, no break online, offline. Então tem uma história muito grande aí que a gente vai até falar mais sobre isso. Mas nesse momento eu queria fazer um agradecimento à Bárbara de tá aqui com a gente, de estar possibilitando esse nosso primeiro episódio aqui. E convidar você para falar sobre você, um pouquinho de você, explicar para os nossos ouvintes aí quem é você, um pouquinho da sua história. Eu que agradeço, né, o convite de participar aqui, o primeiro ainda, inaugurar esse espaço maravilhoso aqui da WDC. Falando com você, como você disse, né, Vanderlei, querendo ou não, a gente se conhece, ainda não tinha trabalhado junto de maneira tão próxima, mas a gente se conhece de longa data, né, porque o meu pai era um dos distribuidores da Saturnia, eu cheguei a visitar a parte de baterias e essa parte de fabricação. Você falou de no-break online, né? Eu às vezes eu falo que eu não sou velha, eu sou experiente. Isso aí, isso aí. Eu não faço mais 1 ano de idade, eu faço mais 1 ano de experiência, né? Não, eu vou até fazer um comentário aqui, que é uma piadinha sobre esse negócio da idade. Né? Que chegaram para Galileu Galilei, ele barbudo, né? Galileu, quantos anos você tem? E ele falou assim, 18. Aí todo mundo, pô, Galileu, peraí, né, meu? Porra, você já falou, não, você perguntou quantos anos eu tenho ainda, não quantos eu tive, né? Então é mais ou menos eu tô nessa situação aqui, viu? Eu tô já contando quantos eu tenho pela frente. E aí, então, assim, eu venho do mundo de canais, metade da minha vida profissional foi trabalhando com canal de no break na época, inclusive a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos em um treinamento, eu gosto pouco de microfone, de falar, então lógico que eu não perco uma oportunidade. Claro. E quando eu levantei e falei no break, ninguém entendeu nada. E como assim? É UPS, né? Porque o pessoal não sabe, no break é uma palavra que o brasileiro inventou pro UPS, que é o né? Uninterruptible Power Supply. Então, e também caí nesse mercado, eu nunca planejei, né? Eu fui atleta profissional, depois eu fui estudar publicidade e propaganda, eu tive uma lesão muito grave, fiquei quase 1 ano sem andar para me recuperar, e aí para voltar... que você... eu fui nadadora profissional, jogava handball também, e aí eu me contundi, me lesionei e fiquei muito tempo sem andar, porque eu ainda tinha placa de crescimento aberta para fazer cirurgia de recuperação. Isso há muitos anos atrás, então não tinha a tecnologia que tem hoje. E aí eu acabei optando por ir para a faculdade e sair da carreira de atleta profissional, continuei praticando, mas... E fui fazer publicidade e propaganda e tudo mais, né? Desde que eu tinha 4 anos de idade, que o meu pai estava já nesse mercado de UPS, né? De no break. E foi justamente aí quando eu estava me formando que a empresa que ele representava, distribuía no Brasil, foi comprada por uma multinacional norte-americana. E aí veio o Business Plan, Strategic Plan, MDF e tudo isso. E o meu pai é uma pessoa que é muito boa de negócio, um empreendedor e tudo. Mas ele falou, cara,
Eu sei vender. Isso daí... Não tinha esse refinamento todo, Exatamente. Me dá uma mão. A questão do inglês também, ele não fala fluente e tudo. E aí eu comecei a apoiar, e muito na área de marketing, que na época, publicidade e propaganda com ênfase em marketing nem tinha. Uma faculdade ainda só dedicada a marketing. Meados de ano 2000 era ênfase em marketing. E aí eu comecei a ajudar, mas... A gente é uma venda de valor agregado. Então, é muito difícil você vender um produto, mesmo que seja um no-break, imagina hoje, né? Um sistema de data center, sem você ter o conhecimento técnico, né? Sem dúvida. E eu nunca gostei de ficar vendida, né? Na mão de alguém. Pô, para eu ir falar com com alguém, tem que levar alguém a tirar cola. Exatamente. Né? Por ser mulher também, é um mercado extremamente masculino. Boa. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Também. Então, a questão das pessoas desafiarem o tempo inteiro, até para saber se eu tinha conhecimento ou não, né? Então, e aí, mas eu fui pegando um amor, um gosto, e quando eu vi, eu já estava dentro da empresa, trabalhando e tocando. Você falou de no-break inteligente. Meu primeiro no-break de grande porte, um 500 kVA, ele era 12 pulsos, não tinha nem IGBT. Era uma máquina do tamanho dessa sala. Não, era um monstro, fazia um barulho, né? Ruído, esquentava pra caramba. Tudo, vinha né? com transformador, era outro mundo, né? Tinha uma ineficiência muito grande. Não, ponto 7 era uma coisa maravilhosa, né? Então, e a gente, você tocou num ponto muito importante, né? Porque você sabe que tem muito no-break aí vendido nessa época que ainda está em funcionamento. Sim. Né? E às vezes os clientes não percebem o quanto eles estão gastando a mais de energia elétrica por causa dessa ineficiência desse produto, né? Então a gente tem até falado muito aqui com as equipes, né? Porque em algum momento vai cair a ficha desse pessoal e falar assim, poxa vida, se eu trocar esse equipamento por um equipamento Huawei super atualizado, com uma eficiência altíssima, só a conta de energia que eu vou economizar mensalmente, eu trocaria isso, teria um ganho ainda muito grande. Então, hoje nós temos o nosso modelo TaaS, né, que é o Tecnologia as a Service. Ou seja, ele pode fazer esse plano de troca do no-break por um no-break super novo e pagar em 60 vezes nesse modelo de TaaS. Então, a parcela que ele vai pagar mensal, muito provavelmente é menor do que o que ele está gastando a mais de energia elétrica. Né? Então, é assim, e às vezes as pessoas estão super preocupadas em melhorar o servidor, ter o último modelo, né, o switch e tal, e esquecem dessa eficiência de energia. É da infra. Porque se você não tiver energia e ar-condicionado, não funciona. Não funciona. Então, por exemplo, né, eu vou além. Não é só a questão da eficiência em si, é a questão do tamanho também. Porque até pouco tempo, os UPS de mercado são os UPS de torre, né? O que a gente chama de stand-alone. Então, você tem que comprar as torres iguais, na mesma capacidade, para poder crescer ou para ter redundância. Tá. E isso é um footprint grande. A questão de energia, além da conta de energia que tem, hoje o tal do ESG, que você até mencionou, deixou de ser um discurso bonito, deixou de ser um PowerPoint, um PDF, para virar realmente uma métrica. É grana, gente, é grana. É grana. Vai lá na conta, lá no fim, não é só discurso bonitinho. Não, e a próprio comprometimento com a sustentabilidade, com o mundo que estamos deixando para as próximas gerações. Você tem a sua Beatriz, tem a Duda, tem netinha. A Isabela Caminho, né? Eu tenho a minha Beatriz e a minha Giovana, espero ter, né, muitas gerações aí que possam realmente desfrutar de toda essa tecnologia que foi desenvolvida, de tudo isso que a modernidade nos trouxe, sem ter um passivo ambiental, sem ter um ecossistema ruim, né? Sem ter condição de respirar e tudo mais. Então, assim, hoje quando você parte para uma solução modular, inclusive, não é só o footprint que diminui, é a possibilidade de você crescer sob demanda. Então, você lembra que antigamente a gente ia dimensionar, vamos construir um data center. Vamos começar com 20. Mas quanto que você vai chegar? Porque você já tinha que preparar para 100. O problema é que você não sabia se você ia chegar em 100 em 3 meses, em 1 ano ou nunca.
E aí, quando você começava a rodar, a eficiência dos equipamentos, 97% de eficiência, a partir de 60% de carga. Isso. Então, até você ter 60% de carga... Você está com uma ineficiência enorme. A eficiência caiu muito. Você está pagando o consumo energético daquele sistema como se ele tivesse consumindo no mínimo 60%, e você tinha 20%. Então, por isso que quando a gente fala de crescimento modular e de eficiência com baixa carga, é justamente para você poder crescer e também pagar uma conta daquilo que você realmente consome. Legal. Né? Vamos explorar um pouquinho isso. Quer dizer, quando você fala em modular, né, que a gente está falando aqui, vamos deixar claro aí para o nosso ouvinte. Você vai pondo capacidades aí de X kVAs, né, 50, 100 e tal, você vai podendo anexar no momento em que você precisar, né? Exatamente. Você não precisa deixar já comprado isso. Não, quer dizer, você não. vai pondo na medida que a sua carga vai aumentando. Isso. Né? Você pega o gabinete, né, do UPS, como se fosse um rack de servidor, que eu acho que o pessoal visualiza melhor, Sim. né? É um rack também de 42 US, 19 polegadas, onde esse chassi tem uma capacidade. A gente tem chassi que pode chegar até 1 mega com essa dimensão. Pequeno, porque você tem módulos de 100 kW de 3 US. Então, como que você funciona? O chassi vem preparado para 1 mega, por exemplo. Só que você pode começar com 2 módulos de 100 para ter uma redundância. Sim. E você vai crescendo verticalmente. E depois você pode paralelar horizontalmente. E dá para fazer configurações do tipo 2+1. Aí fica a redundância como você quiser. Aí você faz a redundância do jeito que você desenhou aí, que é melhor para tua Exatamente. Você faz a redundância por módulo, você pode fazer um dual bus, você pode até fazer um paralelo redundante, ou seja, ter 2 UPS ligados e fazer um somando, vamos falar, cada um dividindo a carga, e depois, se um cai, o outro pode assumir 100%. Então, isso dá uma flexibilidade muito grande e um footprint menor. Porque o metro quadrado de um data hall é caríssimo. E a ideia é você popular com aquilo que vai te dar dinheiro. Porque, querendo ou não, o que vai dar o dinheiro... É o que você está vendendo ali, né? É o que você está vendendo ali. Você está vendendo. Né? Então, assim, por exemplo... Se você gasta metro quadrado para infraestrutura, você não Você gastou dinheiro, você não está investindo. Né? Então, exato. Quanto mais o equipamento de infra, mais footprint o equipamento de infra consome, menos espaço você acaba tendo para a parte de TI. Então, às vezes, acaba custando mais caro o espaço para infra do que o espaço para aquilo que realmente vai te gerar. E com as baterias é a mesma coisa, né? Sim. Com as baterias também a gente tem que pensar que a tecnologia avançou muito, né, para as baterias de lítio, né, que é o que a gente tem usado hoje nesses projetos, ao invés de ter usado aquelas baterias antigas lá, que eu estava até outro dia comentando aqui, daquelas chumbo ácida lá atrás, né, que dava uma manutenção enorme, era perigoso, né? E ocupava um espaço muito grande. E a vida útil delas é pequena. Né? E mesmo porque a vida útil delas também está atrelada, né? Eu sempre falo que o data center ele é um ecossistema. Sim. Porque não é simplesmente energia e climatização pura e simplesmente. Sim. Você tem que ter controle de umidade, você tem a questão da qualidade de energia, quantas vezes você acessa a bateria. Então, vamos supor, a bateria a VRLA, você precisa, via de regra, a maioria dos UPS, a gente está falando de 40, 44 baterias, né? VRLA, que tem uma vida útil de cerca de 3 anos. Ou seja, no período de 10 anos, você vai trocar mais ou menos umas 3 vezes. E você não troca 1, 2, 3. Você tem que trocar as 40. Banco, Ou você não tem como, porque as baterias, se você trocar alguns módulos, as antigas vão depreciar as baterias novas. Sim. E pode te dar um problema gravíssimo e você não vai contar com autonomia. A bateria de lítio, ela tem uma vida útil de 10 a 20 anos. E se você tiver problema em 1, 2 monoblocos, você só troca aquele monobloco. E outra coisa, a gente vê muito problema do pessoal, por exemplo, a hora que precisou da bateria, não pôde contar com a autonomia. Porque você não tem um monitoramento, a não ser que você faz uma manutenção trimestral e mede, amperagem e tal. A bateria de lítio, ela vem num gabinete também com BMS. Então, você consegue saber qual é a condição dela. Ela roda self-diagnóstico, ou seja, ela faz um autoteste semanal e te fala, essa daqui está com uma temperatura elevada, está com uma tensão diferente. Essa parte é uma parte super interessante para a gente deixar isso para o nosso ouvinte também, né? Porque o gerenciamento... né? Um gerenciamento remoto dessa infraestrutura, né? Que você pode ter,
Você pode até num pequeno data center, claro, nos grandes data centers você vai ter uma infraestrutura, gente para fazer isso e tal. Mas os pequenos, né? Eu fico pensando muito nos POPs dos nossos provedores aí, que tem muita infraestrutura distante. Lugares remotos. Lugares que isso não tem nada assistido. O cara alugou basicamente uma sala em algum lugar e botou todos os equipamentos lá, o no-break, a bateria, o ar-condicionado, né? O que a gente tem visto também, pessoal, aqui tem muito barraco center, né? Não é data, Eu adoro não dá, essa não é data center, né? Mas é um barraco center. Ele foi fazendo um puxadinho ali, botou um ar-condicionado de conforto. Às vezes eu falo, mas tem outro ar-condicionado? Claro, né? Tem um ar-condicionado de precisão, né? Que é o ar-condicionado que pode funcionar 365 dias, 24 horas por dia. Monitorado. Né? Você monitora, você não vai saber que ele pifou só quando o teu servidor explodiu de temperatura, né? E isso é muito importante, né? Porque essas soluções, né, que a gente está falando aqui da Huawei, elas servem para qualquer tamanho. Sim. Você vai do pequenininho, né, de um pequeno POP lá do provedor, né, ou de uma empresa que tem lá uma loja, né, que tem lá um escritório remoto, um ponto, né? de atendimento. Um ponto de atendimento, exatamente, que não tem uma infraestrutura de TI muito grande e tal, mas que você tem a capacidade de gerenciar remotamente. Sim. E manter aquilo com uma funcionalidade sempre alta. Fazendo o link que a gente estava falando dos UPS, que eu brinquei, falei realmente desse UPS, por exemplo, 12 pulso, houve a evolução. Se a gente fizer uma linha cronológica de data center no Brasil, veja só, você falou de barraco center. O que é o barraco center? Era a antiga sala de servidor que virou um CPD, já foi feito um puxadinho para virar um CPD. E aí ele foi crescendo e virando um barraco center, porque assim, ele tinha que virar um data center, mas maioria das vezes as soluções de data center eram de grande porte. Por quê? Quem tinha essa necessidade do volume de dados, quem tinha essa vitalidade, vamos falar, o negócio cujo os dados eram vitais, via de regra eram bancos. Sim. Você vai lembrar em meados de 2010, 2012, todos os fabricantes, quando iam apresentar caso de sucesso, eu participei de muito business reviews, essas coisas, eram sempre assim, os bancos, nem as operadoras de telefonia tinham essa demanda dos dados. Então, as empresas simplesmente tinham os servidores, os computadores... Que lá numa sala... não tinha uma grande demanda. E aí você entra a partir de 2010, 2012, onde o uso de e-mail começou a se tornar massivo, onde começaram a se tornar a parte de comunicação por mensagem. Eu até brinquei, eu tenho duas filhas, né? A Beatriz tem 17 anos. Quando a Beatriz foi nascer, foi um domingo, eu tinha um celular, um tijolão vermelho assim, que quando eu fui mandar SMS para as minhas amigas avisando que eu estava indo para a maternidade, eu tinha que clicar 3 vezes, porque cada tecla, número 1 era ABC. Pô, entre a minha casa e a maternidade, eu mandei 2 mensagens. Porque, assim, hoje a gente hoje é um absurdo. Então, quando você falou, você se imagina sem conexão? É impossível. Se você se imaginar, o primeiro pensamento que vem é muito difícil. A minha filha está morando no exterior. Eu fico pensando, a primeira vez que eu viajei para o exterior, eu fiquei fora, eu falava com meus pais uma vez por dia, à noite, porque era super caro, ligava depois das 8 da noite, com moedinha, falava rapidinho. Hoje eu tenho um aplicativo que eu sei exatamente em que lugar ela está. Dá para fazer o tracking aí, ela, né? Por exemplo, foi passear, tem 17 anos, então ela tem, onde ela está, o pessoal pode tirar carta mais novo do que aqui. Então, por exemplo, eu vou com meus amigos na praia fazer um luau. Eu sei até a velocidade que o amigo foi da casa que ela mora até a praia. Mas essa informação toda, cara, não está no ar. Ela vem de algum lugar, ela passa por algum lugar, ela é processada em algum lugar. Sem dúvida. Esse lugar se chama data center. Então, é na nuvem, é a famosa nuvem que a gente não sabe exatamente onde está, mas está lá numa infraestrutura. O pessoal fala, a nuvem, cloud concorre. Não. Sabe por quê? Em algum lugar, isso precisa estar fisicamente. Em algum lugar tem que ter infraestrutura. Então, assim, pandemia é uma tragédia. Péssimo, foi horrível. Porém, para nós, eu tive uma demanda de trabalho na pandemia absurda. Por quê?
Quem tinha dinheiro, em semanas. Quem tinha um pouco de dinheiro, em vezes, e alguém tinha que se virar. Porque do dia para a noite você tinha que colocar centenas ou milhares de pessoas trabalhando em casa, conectadas. Sem dúvida. Não, a pandemia foi eu acho que foi uma demonstração enorme de quanto que a gente é dependente da tecnologia. Exatamente. Né? Você mandar todo mundo para casa, todo mundo se conectar, ter que ter uma conexão segura, porque, veja, os ataques hackers, que é um outro problema, aumentaram violentamente durante a pandemia. Muito. Porque as pessoas estavam fora, se conectando no servidor da empresa, muitas vezes não tinha essa infraestrutura de segurança, né? E isso causou um problemaço. E você não podia ter latência, porque você tinha que fazer chamadas de áudio e de vídeo, e no começo era difícil, porque os próprios aplicativos não estavam preparados para essa demanda, e aí você tinha que... A pessoa travando, você caía. Eu brinco que até isso que a gente está passando aqui, né, no videocast, no podcast, se intensificou muito durante a pandemia. Né? A gente aprendeu a fazer... lives, né? Lembra das lives, né? Dos shows, né? A gente, na WDC, eu lembro que a gente fez festa junina remota. Virou, inclusive, entretenimento. A gente mandava a caixinha dos coisas, todo mundo ligava junto, 200 pessoas, um happy hour remoto, cada um na sua casa. Então, assim, a gente aprendeu a fazer. Por quê? Por causa da tecnologia. Sim. Agora, o que a gente percebe, né? Quer dizer, essa tecnologia precisa ter 100% de funcionamento 24 horas. Né? Para você poder confiar nisso, alguém tem que estar lá segurando a energia, porque a energia não é vai acabar em um momento. Tem problemas, né? Tem problema de rede. Então, essa qualidade da disponibilidade dos sistemas é o que a gente está fazendo hoje aqui, né? E a possibilidade de que qualquer empresa de qualquer porte tenha uma solução profissional. Que o seu Barraco Center vire um micro data center. Então, assim, seguindo essa linha, né? Então, aí o pessoal começou a ter. Eu lembro, em 2011, eu vendi a minha primeira máquina de ar-condicionado de precisão como canal. Foi o primeiro canal no Brasil que comprou e revendeu uma máquina de ar-condicionado de precisão para um data center pequeno. Era um data center, uma máquina de 5 TRs, 17 kW, que é pequeno. E aquilo foi o máximo, porque, inclusive, o preço do equipamento, claro, a questão de preço também vem da questão de demanda. Se você vende muito, você consegue produzir massivamente e fazer um preço mais agressivo. A tecnologia sempre tem essa curva, né? Então, claro que antigamente era mais caro, porque pouca gente tinha acesso. É até uma questão educacional. As pessoas não tinham conhecimento de que existem soluções profissionais para data centers de pequeno porte. Hoje existe. Hoje a gente tem solução a mesma aplicação de um hyperscale, que é um ar-condicionado de precisão, que é um OPS, que é uma bateria de lítio, que é uma régua gerenciável, que é por exemplo, uma segurança com detecção facial em um único rack. E isso que eu queria... Esse é um ponto muito legal para a gente falar, né? Quer dizer, essa tecnologia que você tem dentro dos big data centers, né, dos hyperscale, agora é disponível, disponível para quem tem um rack, para quem tem uma sala pequenininha. Né? Você pode ter tudo o que esse grande data center tem, porque é super modular. Tem de todos os tamanhos. Tem uma máquina de ar-condicionado de precisão para o seu pequeno data center. Para 3,5 kW. Que não é nada. Quer dizer, se você pensar nisso... É um servidor Blade. E aí você vai falar assim, caramba, por que eu não tenho? Por que eu não tenho na minha central aqui de internet, eu não tenho um ar-condicionado desse? Talvez porque você não sabia, né? Que é o que a gente tem falado muito. Muitas das vezes as pessoas não sabem que essa tecnologia está disponível, é acessível. O modelo TaaS que a gente tem é justamente para facilitar a compra desse tipo de tecnologia. Claro, porque às vezes, por exemplo, a pessoa fala o data center, você coloca um dinheiro na frente, claro, porque você constrói o data center e dependendo de qual é a aplicação dele, se é para que ele gere uma renda porque você vai vender espaço ali dentro, ou que seja para você processar a sua própria informação, né, você tenha um tempinho de maturidade disso. Quando você faz isso com investimento na frente, você
Você está pondo na frente, o caixa na frente. Às vezes você pode ter um pouquinho de depreciação no valor da ação porque você fez um alto investimento inicial. E uma série de coisas. Quando você traz isso para o serviço, você dilui isso e passa, vamos falar, despercebido. É verdade. Porque você não dá aquele problema de fluxo de caixa inicial. E, além disso, as pessoas têm que entender, por exemplo, qual é a criticidade dos pontos? Porque todo mundo pensa em energia. Então, é comum as pessoas me perguntarem, Bárbara, o que eu invisto primeiro? Uhum. O PS ou o ar-condicionado? Qual é mais importante? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Isso aí. Por quê? Se você tiver com tudo ligado e o ar-condicionado não funcionar, não tudo vai desligar. Vai desligar. Porque os equipamentos desligam por alta temperatura. Chegando em determinada temperatura, o servidor, o storage, o equipamento de telecom vai desligar para se proteger, porque ele não trabalha acima de determinada temperatura. Então não adiantou ter energia. É isso. Então uma coisa está ligada à outra. Está super ligada. Eu acho que a grande mensagem é exatamente essa, né? Quer dizer, toda vez que a gente fala em infraestrutura, né? As pessoas falam assim, puta, infraestrutura é duro de investir, porque, pô, ninguém vê, né? Né? Eu brinco que, para explicar para o leigo o que é infraestrutura, eu sempre falo assim, lembra o seguinte, quando você der descarga e não for embora, é um problema de infraestrutura. É isso. E é a mesma coisa aqui. Quando você tiver com o seu servidor desligando, porque acabou a energia, e você nem sabia, ou que o ar-condicionado está vazando água lá dentro da sua sala, e você não soube, e você ficou sabendo quando o servidor desligou, e aí você tem que mandar um cara lá longe para ver o que aconteceu. Puta, isso é custo, isso é ruim, né? Hoje eu falo, vou pegar aqui um gancho, né? A gente fala muito sobre o mercado de data center, hyperscale, que está vendendo colocation e tudo mais, né? Nuvem. Mas tem o provedor de internet que está passando por um momento muito crítico hoje no Brasil, né? Todo mundo sabe que o número de novos assinantes tem diminuído ano a ano. E o que acontece? Hoje, se você for em qualquer provedor, ele vai falar assim, hoje nós estamos vivendo o jogo do rouba-monte. O meu concorrente roubando o meu assinante, né? Eu tentando roubar o assinante do outro. E aí eu falo assim, imagina se a sua rede ficar indisponível e o seu concorrente no outro dia vai lá no seu cliente e fala assim, ó, muda para mim. Então, na verdade, a disponibilidade da rede, a disponibilidade do serviço virou um item de primeira necessidade. Não, é crucial. É crucial. É crucial. Né? Agora você não tem mais a chance de errar com a disponibilidade da sua rede. Sim. E energia, ar-condicionado é fundamental para que a tua rede funcione nos seus POPs. Então, essa é uma mensagem super importante para a gente deixar para esse cliente. E para as empresas, né? E para os nossos parceiros, né? Para os nossos canais, eu acho que essa é um ponto muito importante, né? A WDC hoje tem uma preocupação muito grande de transferir esse conhecimento para a rede de canais que a gente tem. E aproveitando, falando de canais, né? A semana da passada, né? Isso, dia 27. Dia 27 de abril, a Huawei, junto com a WDC, lançou o programa de canais, né? Para a rede do Huawei Digital Power, né? Sim. E tivemos aí uma presença maciça fiquei super contente, né? Tinham mais de 90 pessoas. Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas, mais de né? 52 empresas diferentes, né? Porque assim, o pessoal me pergunta, Bárbara, mas agora que a Huawei trouxe esse portfólio... Não, esse portfólio ele já existia desde meados de 2015 e 2016. Por assim, a Huawei ela tem... tinha até então 3 BUs, né? Tá. Então ela tinha a BU de carrier, que é dedicada às operadoras. São poucas contas, cerca de 5 a 10 contas. Tem a BU de conectividade, que é EBG, que eu brinco, são os elegantes, Bits and Bytes. Tem a BU, que é a segunda mais novinha, que é Cloud, faz 4 anos esse ano. E o portfólio de data center existia, mas ele flutuava, né? Então, assim, espalhado dentro desse... Exatamente, ele acontecia assim... Poxa, comprou um monte de storage, de conectividade, essas bits e bytes,
mas eu preciso de um data center. Então, assim, eu brinco. Sofri eu preciso de hack, eu preciso Exatamente. Uma empresa de telecom que compra toda uma infraestrutura, vamos falar mais antiga, não tão atual, de 4G, ela vai precisar dos data centers. Mas aí o data center é um pedaço pequeno no meio de toda uma infraestrutura, porque a gente está falando de conectar um país de proporções continentais. Né? Então, quando a gente traz para o mundo de QR, por isso, a Huawei é a maior empresa de telecom do mundo. E não é à toa. Imagina o Brasil, né? Um tamanho continental, onde você tem que conectar. Só que, justamente quando veio a pandemia, notou-se essa vitalidade, a necessidade vital de você ter processamento de dados, de você ter o data center. Então, foi quando a Huawei criou Digital Power. Foi em junho de 2021. E aí ela criou uma BU onde ela puxou todo o portfólio de data center, um portfólio de corrente contínua, basicamente a parte de retificadores e bateria de lítio, e fez uma vertical e a outra vertical com a parte de energia solar. Mesmo porque a própria regulamentação brasileira também proporcionou viabilidade para a questão da sustentabilidade da geração de energia fotovoltaica. Porque até então também, vamos falar bem da verdade, você tinha que fazer um alto investimento para ter um sistema de energia fotovoltaica renovável, porém você tinha alguns pontos que oneravam muito. E aí, quando você punha na ponta do lápis, né, o pessoal gosta de falar do payback, do retorno desse investimento, era muito longo. A partir do momento que você tem uma regulamentação favorável, que você pode armazenar o excesso de energia que você gerou, ao invés de pagar multa por clipe, né, jogar de volta na rede, isso viabilizou. Então, foi em 2021, energia fotovoltaica da Huawei já vem desde 2011, mais ou menos, se fortaleceu em 2016. Que é um dos líderes mundiais no fornecimento de inversores. Exatamente. Né? E aí, em 2021, entrou dentro dessa BU, que é chamada Digital Power, e Data Center foi quando pegou e trouxe o foco. Eu entrei na Huawei em novembro de 2021 para desenvolver o ecossistema de data center em toda a América Latina, fazer uma boa base, porque também não adianta você sair, por mais que você tenha portfólio, uma tecnologia maravilhosa, uma empresa que tem 50% do seu time de R&D, que investiu no ano passado 22 bilhões de dólares. Uma potência, né? Exatamente. É uma potência. Mas você tem que ter uma base, você tem que ter equipe. Foi visitada agora recentemente pelo Lula, presidente. Né? Pelo presidente. Então, você tem que ter toda essa parte estruturada. Então, vamos falar, o meu trabalho de novembro de 2021 a novembro de 2022 foi estruturar. A gente começou a conversar, desenvolveu. Por que a WDC? Por N motivos, né? Então, pela questão de ética, pela questão de... Né, a gente já se conhecia e sabia da seriedade de vocês. Por vocês poderem capacitar as empresas de realmente ter um data center profissional com o modelo TAS, você ter um distribuidor que tem um lastro financeiro e que também viabilize comercialmente é fundamental. Não adianta, principalmente pós-pandemia, não adianta só você ter o estoque local e tal. E local. Se a viabilidade do negócio não vier. Eu acho que assim, nesse ponto tem uma parte muito legal de casamento aí de propósitos, né? Porque a WDC hoje tem basicamente 3 grandes unidades de negócio, né? Tem a unidade de negócio telecom, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, os data centers, de data centers, os provedores, os POPs e tudo isso. Tem a parte corporativa, as empresas, né? Toda a solução que a gente oferece hoje de rede, conectividade, cibersegurança, telefonia e a parte de energia cabe exatamente para esse cliente também. E a nossa divisão solar, que a gente já tem a parceria já a longa data aí com a Huawei, né? Que a gente apostou muito nessa parceria. Eu acho que o mercado brasileiro de solar está passando um momento de transição, né? Viemos num crescimento absurdo até o ano passado. Sim. Né? Agora está um pouco mais restrito, né? Porque ele depende muito do crédito. Sim. Os bancos estão mais restritos, a taxa de juros do Brasil está mais alta, então isso tudo dá uma segurada. E a gente está aproveitando bastante esse momento para criar uma rede autorizada de solar junto com a Huawei. Sim. Quer dizer, a gente quer ter bons parceiros no solar. Hoje tem muita gente no Brasil, de tudo quanto é tipo e qualidade e tamanho.
Sim. E a gente acredita muito na aposta de quem quer fazer as coisas certas. Né? Então a gente está fazendo esse trabalho junto com a Huawei para fazer exatamente isso. Exatamente, né? Casa com o meu propósito também do meu time. É isso. Que de maneira alguma eu coloquei, né, e temos metas de desenvolver 20 distribuidores, 50 integradores, 10 mil revendas. Na verdade, a gente quer os bons, porque a ideia é vender solução, né? Essa parte de moving box, de equipamento muito pequeno, inclusive, a gente nem foca, porque a ideia é realmente oferecer a solução. Exato. E na verdade, também, dentro desse segmento, né? E vamos falar da energia aí, de Nobrex, de Arc. Se você tem lá os grandes players, né, que são construtores de data centers, são os projetistas da infraestrutura do data center, mas existe um mercado enorme, né, que esse programa de canais foi direcionado exatamente para eles, né, de integradores, né, que já trabalhavam com TI, com cabeamento e tudo mais, e que alguns nem trabalhavam com Nobrex ou UPS aí da vida, que a gente quer trazer para esse mundo, a levantar aí a bandeira, isso aí tem negócio. E é negócio interessante. Porque o que acontece, né? Então a gente fala de hyperscale, né? Eu gosto de fazer as comparações simples, né? Mas que façam com que todo mundo compreenda, né? Então, por exemplo, a gente gosta de tomar vinho. Sim. Então, se todo mundo for comprar vinho lá na fábrica, vai ser atendido? Vai. Mas você vai ter um tempo de atendimento. Vai demorar um pouco, você tem uma fila. Isso é a latência. Certo. Quando chegar na sua vez, não necessariamente você vai conseguir comprar a quantidade que você quer. Porque você tem que atender todo mundo. Então, você tem que dividir. E aí, você pode sair, você demorou para ser atendido e você não levou tudo o que você queria. Com o data center, vamos falar, você tem lá o hyper que está produzindo. Mas se todo mundo for buscar no mesmo lugar, você vai ter problema de latência. Então, quando a gente fala de internet de borda, de edge computing, é como se fosse um sistema de canais. Você tem lá um grande fabricante e você distribui aquilo através capilaridade, do Edge né? Data Center, a capilaridade. E o Edge Data Center é um data center de menor porte, que tem que ser rapidamente construído e operar de maneira simples. Muitas vezes, como você tem a questão dos ISPs ou até das próprias empresas, por exemplo, uma empresa de retail que tenha muitas lojas, a ideia é que você tenha um monitoramento para saber o que está acontecendo, né? Eu sempre falo, shit happens, mas se você puder evitar ou visualizar, então a questão de monitoramento é fundamental. Então hoje você consegue monitorar de um rack até um data center completo, e aí você gerando, por exemplo, self-diagnóstico, você consegue já prever uma falha e antes que ela aconteça, tomar medida para que não aconteça. E a questão da modularidade também é assim. Então hoje você tem um problema no campo. Dependendo do equipamento, eu tenho um SLA de 2 horas. O técnico chega em 2 horas. Quando ele abre a máquina, ele vai por erro e acerto. O problema é que você tem um contrato com peça? Não. Então vai levar 120 dias para sua peça chegar, porque a gente está tendo um problema grave ainda Nós disso. Graças a Deus. Aliás, essa é uma vantagem fundamental aí da Huawei perto dos outros concorrentes. E aí ele fala, não, eu tenho um contrato de peça. Então é assim, a pessoa vai buscar peça, volta, e aí são 8 horas para fazer o reparo. Quando você trabalha com modularidade, o equipamento é feito para ter uma manutenção corretiva menor de 1 hora. Você saca o módulo e coloca hot swap. Um outro. Pode ser um módulo de potência, um módulo de controle, um módulo de uma chave. A ideia é essa, é que você tenha... E outra, a questão de reparo ou de primeiro socorro, que seja, pode ser feito em campo até por uma pessoa da própria empresa, porque não tem tanta complexidade. Exatamente. Então, assim, você também, a ideia, a gente não quer nenhum cliente refém, obrigado a ter que utilizar, seja o nosso produto ou serviço. Ótimo. O que a gente realmente quer é que ele esteja satisfeito e operando, né? Então, isso é algo importante. A Huawei hoje está entregando, mantendo o prazo de entrega de 90 dias. Bom, você compra com a gente, você sabe como é que é. A gente chegou a pegar pedido de vocês dia 1º de um mês e no dia 23 está entregue no porto. Por que isso acontece? A Huawei concentrou toda a fabricação dela em um único lugar, que é
lógico, na China. Na China. Com isso, a gente tem, inclusive, fabricantes de componentes que têm fábrica dentro da Huawei para atender o volume, porque você concentra. Então, a demanda é muito grande. Ao invés de eu ter que, por exemplo, comprar peça e espalhar por diversas fábricas no mundo, eu concentro tudo ali. E o que, por exemplo, eu fabrico muito e vendo muito, como ela tem... Foi o que eu falei, mais de 50% dos funcionários em R&D. E ela tem esse investimento, ela mesma fabrica a maioria dos seus componentes. Então, a bateria de chumbo ácido, não. As baterias de lítio são fabricação da Huawei. Então, é por isso que a gente consegue entregar em 90 dias aqui, né? Posto obra, vamos falar assim. Então, isso agiliza muito. Agiliza a fabricação, agiliza a logística, agiliza também a informação, porque você controla um único fabricante. Quando você vai para campo, imagina você monta um data center. Eu falo que existem players aí que são assembly line, são como montadoras, porque eles pegam até... Aí eu produzo isso, mas aí eu faço aqui uma integração. Aí dá um problema. Tudo verticalizado. Tudo. Aí dá um problema em campo. Ah, mas agora a gente tem que chamar o cara do ar-condicionado. Ah, mas agora eu tenho que chamar o cara do PS. Ah, mas agora o cara do hack. Ah, mas o cara... E aí, quando chega no final do dia, fica aquela batata quente. Cada um jogando na mão. E aí tem o finger point, né? Esse é um problema meu, problema do outro. Exatamente. Então, assim, quando você tem um único fabricante para fazer a gestão, você não tem pra onde correr. Então, você assume a responsabilidade para você. E, além disso, a Huawei, ela se posiciona e nós somos um fabricante de produto. Serviço, nós capacitamos os canais para fazer. Por quê? Inclusive, quando o canal não é um canal que queira investir em ter um estoque ou que, por exemplo, faça bitributação de comprar e revender, mas é um canal que tenha uma qualidade de serviço muito grande, e a gente sabe que é onde a margem é muito melhor, isso é com o canal. Então, a gente tem um programa de certificação, Quando eu entrei na Huawei, inclusive, eu falei assim, meu Deus, que absurdo é isso? Fui fazer uma prova. Para entrar, você tem uma série de cursos que você tem que fazer dentro do seu período de aprovação. Eu falava, meu Deus, eu nunca soube que um extintor tem um bico dourado, um bico prateado. Tem toda uma norma, né? Exatamente. E a mesma criticidade no treinamento dos funcionários, a gente tem com os parceiros, porque uma vez que a gente está colocando a operação dos equipamentos na mão do parceiro, ele tem que estar capacitado e certificado. Então, eu sempre falo, olha, se certifique, mas a prova é difícil. Tem prova, por exemplo, quando tem alguns parceiros, quando vão fazer a prova, falam assim, ai, Jesus, porque saiu da tela 3 segundos, a gente recebe um pop-up avisando. Então, justamente para dar a credibilidade, alguns exames, porque a gente tem 3 níveis. Então, você tem A, P e E, né? Então, é Associated, Professional e Expert. Legal. Dependendo do nível, isso tem que ser feito, a prova é feita em um HALP, que é um parceiro só de treinamento e aplicação de certificação. Então, é que nem um Enem, assim. Ele vai lá, não pode ter celular, não pode sair da tela. Olha aí, parceiros. Exatamente. Então, fiquem ligados aí, vocês vão fazer o Enem da Huawei, hein? Todo mundo, né? Assim, a maioria das pessoas sabe que eu sou a louca do LinkedIn. Adoro textão, fotão e tudo mais, né? E aí, quando você olhar lá no LinkedIn, que a pessoa coloca lá, então, por exemplo, HCSA, HCIP. Se a pessoa é um HCIE, por exemplo, essa pessoa é muito expert em Huawei. É raríssimo, assim, é muito... Existem alguns treinamentos para você ter uma ideia. E tem vantagens em você ter esse nível de certificação, né? Inclusive, assim, você tem desconto, você tem rebate, você tem apoio de marketing, você tem... alguns serviços só podem ser prestados porque quem tem essa certificação. Essa certificação do E, inclusive, você tem que ir para a China para fazer em laboratório, provas e tudo mais. Então, quando nós escolhemos os parceiros... Quer dizer, na realidade, esses parceiros que a gente está agora fazendo esse plano, que lançamos esse plano aqui no Brasil, né, em conjunto e tal, vão ter, podemos dizer assim, o mesmo nível de... conhecimento de qualquer outro país do mundo. Sim, né? de qualquer, porque quer dizer, esse é um programa global, Sim. né? A Huawei está fazendo isso no mundo inteiro, Sim. né? E é legal, porque aí é uma vantagem super importante aqui para o parceiro local. Acho que essa é uma das vantagens do programa, de saber o seguinte, pô, eu tenho essa certificação, eu posso fazer trabalhos ou em qualquer lugar do mundo. Vou competir de igual para igual com qualquer país que tenha a Huawei hoje presente. Sim, né? e como a gente tem essa questão de escolher parceiros por qualidade e não quantidade, a ideia, você sabe disso porque, né? A gente
começa no Brasil, mas você vai crescendo regionalmente. Então, você Sim, tem 3 pode níveis. ir para outros países. Local, regional ou até global, claro, né? Claro. E essa certificação ela tem um custo. Porém, os parceiros que foram escolhidos para fazer parte do programa, é parte do incentivo também a gente custear e dar os vouchers para fazer os exames, Sim. para os treinamentos. Então, isso faz parte da capacitação, né? Que é de um alto valor agregado. Então, quando você chega no final do dia e você tem um distribuidor que tem estoque e que te capacite não só tecnicamente, em prazo de entrega, mas também comercialmente, podendo vender como serviço, flexibilizando a outra maneira coisa de faturar. que eu acho que é muito importante, assim, a WDC tem um respeito muito grande pelo canal. Né? A gente não tem equipe para vender direto. A gente vai junto com o canal para ajudar. Né? A gente quer fazer esse tipo de apoio. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito importante aí para todos os canais, né? De todos os níveis, né? Que a gente está aqui realmente para viabilizar os negócios. Eu brinco que a filosofia da WDC é assim, nós não somos o artista principal. Né? A gente é sempre o coadjuvante. Quem vai brilhar é o canal. Sim. Quem vai estar lá na frente do cliente, quem vai fazer é o canal. Mas a gente tem toda essa parte de suporte técnico, tem a parte de os produtos financeiros, né? O TAS, que, putz, imagina, você às vezes se depara com um negócio muito grande que o cliente quer como serviço e você olha e fala assim, putz, eu não consigo fazer esse capex, eu não consigo fazer esse investimento e aí eu vou perder esse negócio, porque eu não tenho, é um mega negócio e eu não tenho um parceiro forte para me pôr na frente desse cliente. Amparar comercialmente. Exato. Então, na verdade, eu acho que essa é uma das mensagens muito importantes para a gente deixar para o canal, né? Para o canal Huawei, para o canal Huawei Digital Power. Porque a gente, em conjunto aqui, consegue fazer esses negócios acontecerem. Assim como a gente, como fabricante também, diferente do que tem no mercado, a gente não tem uma equipe de vendas diretas. Eu tenho account manager que busca a oportunidade no mercado e traz para dentro do canal. Então, quando eu tenho alguma pessoa que vai para um cliente final e ele traz de volta o projeto e a oportunidade, a gente escolhe, se não tiver nenhum canal ainda trabalhando, a gente escolhe dentro das capacidades que o canal tem. Então, por isso que é importante estar certificado isso que eu ia falar, e esse contato direto, porque a gente olha e fala, olha, esse projeto aqui, a gente entregou um projeto muito bacana no Rio de Janeiro, para uma empresa muito grande. E foi exatamente assim, né? Eu trabalhei pessoalmente esse projeto, trouxe para vocês e a gente deu o drive para quem seria o parceiro que iria fazer parte isso é muito importante. Instalação. Porque assim, a Huawei, né, no Brasil tem uma importância muito, muito grande. Sim. Traz uma atenção dos clientes grandes, vão procurar vocês diretamente, né? E isso é super legal, porque quanto mais o canal está certificado e capacitado, provavelmente esses leads vão para esses canais. Sim. Né? Quer dizer, se você está lá, mas você não tem um compromisso, você não está muito aí, acha que não vale muito a pena, não está certificado, compartilha, a gente não tem como saber. A gente não sabe que você pode fazer aquele trabalho. Então a gente está muito preocupado nisso, né? De que o canal se envolva nesse programa, porque ele vai, com certeza, ter um retorno muito grande em termos de geração de negócios através da gente. Até para mapear, como eu falei, a parte de serviço, a gente sempre conta com o canal Huawei, não fatura direto para cliente final. Exato. Então, vocês já estão trabalhando com a gente há um ano e sabem como que funciona. Então, isso é muito importante. É um respeito ao canal. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante. Eu vim de canal, metade da minha vida profissional vem de canal. Então, eu sempre trago para o pessoal. Você sabe as dores, né, deles, exatamente. Né? Eu falo, gente, eu entendo, é assim que funciona, isso nos pertence, isso não. E a gente é muito fair nesse quesito de, por exemplo, já aconteceu da gente ir para um projeto onde a solução inteira da Huawei não cabia, porém cabia o UPS e o ar-condicionado. Então, o complementar não tem problema nenhum.
É melhor, né? A gente fornece aquilo que nos cabe, né? Ao invés de inviabilizar o projeto. Não temos nenhum tipo de preconceito contra isso, não, né? Nenhum, essa é a parte legal. Isso é muito importante. A questão da modularidade, do prazo de entrega. A gente tem, a Huawei é o único fabricante, quando eu fui fazer a minha entrevista, para minha primeira entrevista, eu fiz 2, né? Mas para entrar na Huawei, quando eu entrei, eu falei, meu Deus, assim, eu acho que é o único fabricante. A gente tem um andar inteirinho, que a gente chama de Open Lab, onde eu tenho um data center operando com dual bus, com ar-condicionado de precisão, com UPS, com toda a infraestrutura. Dá pra mostrar onde a gente faz a parte de demonstração, realmente, porque assim, PowerPoint. Todo mundo, eu falo. Tudo funciona. Tudo é bom. PDF, tudo é bom. Tudo funciona. Eu coloco muito a minha equipe, inclusive a própria, por exemplo, a Beatriz, que é do operacional. Eu sempre falo, vá lá ver um startup. Vá ver como que é. Porque em campo as coisas são diferentes. Então, é importante a gente ter o equipamento em loco para as pessoas verem. Então, a partir de agora, toda semana a gente vai ter um treinamento diferente dentro da Huawei, que não é só para quem é registrado, os canais que têm interesse em conhecer a solução. Uma vez por semana a gente vai ter o treinamento em loco lá, onde a gente tem todos os equipamentos, porque legal. A ideia é que o pessoal conheça mesmo, porque foi o que eu falei. Eu acho que existe também uma falta de conhecimento do portfólio para o data center de pequeno e médio porte, e que quando as pessoas descobrirem o que está disponível e o quão acessível eu acho que a gente vai conseguir ter uma profissionalização muito grande, o que vai melhorar a qualidade de serviço, seja serviço para o cliente interno, a empresa que vai usar o data center para uso próprio, ou a que usa isso também para fornecer serviço. A questão também financeira porque tem aquela, isso é muito... Você não sabe. Se você acha que não tem condição, porque a gente está batendo a tecla, eu vou falar. Do CAPEX, vamos partir para o TAS. Então, isso vai viabilizar. Você falou um ponto muito importante, a gente está chegando praticamente ao fim aqui, mas... O pessoal falou que a gente não ia dar conta de falar 1 hora, Vanderlei. Meu, se a gente ficar aqui, a gente fala o dia inteiro aqui. Esses caras vão até parar de ouvir a gente, porque a gente falou muito. Mas eu acho que é legal esse ponto que você falou, porque às vezes no brasileiro tem um preconceito quanto ao preço. Sim. Sabe? É um negócio que eu acho que a gente tem que desmistificar isso, né? Porque muitas vezes, não vou lá, porque, eu vou comprar um no-breakzinho aqui, Xing Ling aqui, um BBB aqui, né? Porque, eu não vou lá na Huawei, não vou lá porque, lá na WDC, vai ser muito caro. Cara, às vezes você está deixando de comprar um equipamento super qualificado, Sim. que tenha um custo de operação muito barato, porque você tem esse preconceito. Exatamente. Né? Então, Bárbara, eu vou dar uma resumida aqui, né? Quer dizer, a gente falou bastante sobre essas tecnologias que a gente está trazendo em conjunto, né? Que aí tem o no-break, o UPS, a bateria, o retificador, o data center modular. O data center modular, toda essa parte de você ter essa infraestrutura, né? Para suportar as operações críticas, seja dentro do pequenininho até o hyperscale, né, que é um mega data center. Reduzido o footprint em 41%, reduzindo o prazo de entrega em 61%, porque quando você parte para uma solução modular dessa, porque você não vai construir. Dependendo da solução, você não precisa nem... Se for a solução de rack, você não precisa nem de levar o condensador para fora. Você só põe um rack lá. Se for a solução um pouco maior, você vai ter que fazer 2 buracos na parede para levar a frigorígena para fora. De resto, não tem obra civil. E outra, você não precisa comprar tudo de uma vez, porque seu sistema pode ir evoluindo e a gente evolui junto com você. Então tem aí todo um arcabouço de tecnologia que é fantástico para todo mundo que não conhece vir conhecer. Sim. Acho que é muito legal. Conhecimento, pessoal, não ocupa espaço. Sim. Você conhecer as soluções que existem não ocupa espaço na sua cabeça, no seu portfólio. A outra parte é essa parte do programa de canais, que é realmente uma ideia muito legal para que o canal vá tendo benefícios em função daquilo que ele se compromete em termos de treinamento, de certificação e tudo mais. Isso
também é um diferencial muito legal quanto ao que a gente vê no mercado, os concorrentes que a gente tem visto no mercado. Do lado da WDC, a gente sempre ressalta exatamente isso. O compromisso com você, né, com o canal, compromisso com o provedor, o compromisso de que nós somos extremamente transparentes, né? Vocês sabem, a WDC é uma empresa listada na Bolsa. Tem aí, por trás disso, tem os seus benefícios, né, de você estar na Bolsa. Tem as partes que são muito complicadas para a gente, mas que são muito boas para os nossos clientes. Que a gente tem que ter uma ética profissional muito grande, o compromisso todo ESG, né? Toda a parte de compliance, né? A gente não pode fazer nada que não esteja dentro das regras do jogo do Brasil, das leis, né? E isso é uma garantia. Sim. Porque, veja, quando você faz um pedido com a WDC, você pode ter certeza que nós vamos honrar esse pedido, porque a gente precisa honrar. Isso faz parte do nosso compromisso com os nossos acionistas, com os nossos investidores. E mais um dos motivos pelos quais a Huawei também escolheu a WDC. Isso, quer dizer, então, na verdade, tem por trás disso toda uma segurança que você, canal, que você, cliente, vai ter aqui dentro da WDC. Né? E esse modelo TaaS, né, que no caso do data center é o DaaS, né, o Data Center as a Service, né, que é muito importante, porque veja, muitas vezes você não faz um investimento um pouquinho mais elevado porque não tem a disponibilidade de capital. Pagando em mensalidades, você consegue casar a sua receita com a sua despesa. Sim. Isso é muito legal. Você não precisa fazer... Não tem risco nesse processo. Você diminuir muito esse risco, né? Então, eu acho que essa é muito legal. Queria que você gastasse aí um minutinho só para dar um tchau para o pessoal, para a gente finalizar o nosso primeiro podcast aqui do WDC Talks, com essa pessoa fantástica, maravilhosa. Obrigada. Né? Que tem aí uma história muito bacana aí que a gente acompanhou aí. Por favor, Bárbara. A gente podemos tratar em mais episódios a questão nós vamos ter muita coisa. Essa questão aí de mulher no mercado, uma série de coisas, porque tem realmente muito conteúdo que a gente pode. Eu acho que assim, não dá pra gerar. Gente fazer num podcast só. Exato. Todos os assuntos. A gente brincou quando eles falaram, olha, vocês vão falar mais ou menos 1 hora, eu sei que é difícil. Eu falei, não vai dar nem para o começo. E o que é bom, porque assim a gente consegue também gerar, o pessoal próximos fica conteúdos. Na expectativa, né, dos próximos conteúdos. Claro, esperem pelos próximos capítulos. Exato. Então assim, eu quero realmente agradecer a honra de poder estrear esse espaço aqui com você. Agradecer demais sobre o evento da semana passada. Eu fiquei até pessoalmente muito feliz, porque a gente tivemos mais de 100 pessoas no nosso lançamento de política, que foi até restrito, porque a gente não abriu para todo mundo, foi apenas para alguns convidados. E as melhores empresas tanto de integração quanto do mercado de infraestrutura de data center estavam lá, pessoas que até me acompanham, que eu brinquei, né? Algumas que já foram concorrentes e que desde que eu parti para o mundo de fabricante me acompanham, então eu agradeço esse carinho, né? Essa atenção, contem comigo. E deixa aqui o recado para que quem tiver curiosidade, ainda não conhecer, entre no próprio site da WDC, tem lá a parte para se inscrever no programa de canais ou para solicitar mais informações. Para quem não sabe, a Huawei tem UPS, bateria de lítio, ar-condicionado de precisão, data centers modulares internos, indoor, outdoor, a parte retificador, a parte de bateria de lítio para corrente contínua. A gente está com o portfólio completo, a gente está honrando com o prazo de entrega, né, junto com a WDC de 90 dias, inclusive para as baterias de lítio. Temos aqui em São Paulo um Open Lab com data center operando, com treinamentos semanais, em breve, provavelmente na próxima semana no site também da WDC. Para quem está inscrito, se inscreveu já para receber as notícias, a gente vai lançar o calendário de maio e junho dos treinamentos semanais. Temos também o laboratório lá onde a gente tem 5G. Enfim, a gente tem realmente uma infraestrutura voltada
como a gente faz negócios com canais, através de canais. A gente tem toda a infraestrutura para apoiar a capacitação de vocês, para que vocês levem os seus clientes também para conhecer, para testar. E fica aí o meu agradecimento à WDC pela oportunidade, o meu convite para todos vocês conhecerem o portfólio, conhecerem o programa, para se unirem a nós, para a gente aí profissionalizar, transformar os barracos centers em data centers. Por Exatamente. favor. Essa é a nossa luta aí. É isso aí. Muito bom, Bárbara. Super obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, Vanderlei. Valeu, todo muito time. Legal. Parabéns Tamo aí junto. por esse sucesso profissional seu, por essa jornada. Eu agradeço. Muito legal. Vocês fazem parte fundamental disso. Vamos junto. Vamos junto. Pessoal, é isso aí. Estamos chegando aqui ao final desse primeiro WDC Talks. Obrigado aí pela audiência. Eu espero ter contribuído aí para vocês mais conhecimento. E aproveitando para fazer mais uma vez um agradecimento especial aos nossos parceiros e fabricantes, apoiadores aqui do WDC Talks, a Shure, a Logitech, a LG, a Yamaha, que nos apoiaram na realização desse evento, dessa sala, né, que vamos fazer isso acontecer. Eu lembro que todas as terças-feiras a gente vai soltar um episódio novo. Aguardem a gente aí, né? E aproveita, você que está aí no YouTube e tal, clique em gostei, né? Dá um joinha aí pra gente, comentem se vocês gostaram, o que vocês mais gostaram desse nosso episódio, e também pode passar sugestões do que vocês gostariam de ver aqui, que a gente comentasse, temas, né? A Bárbara já citou um aí que vai... A presença feminina na tecnologia, né? Temos muita coisa aí para vocês a partir de agora. Muito obrigado. Isso aqui para mim é uma realização. Eu tenho falado disso faz muito tempo. Eu falo, caramba, a WDC precisa ter um canal de comunicação contínuo, né? Com seus canais, com seus parceiros, com os seus clientes. E eu acho que isso vai ajudar bastante a disseminar esse conhecimento e contribuir para os nossos parceiros e clientes terem mais sucesso. Com certeza. Obrigado. Valeu, Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.